leitura nessa nossa pequena conferência e coube a mim, então, tratar de um dos temas que é talvez um dos mais complicados da teologia bíblica, da teologia cristã e da teologia do Antigo Testamento, especialmente à luz aí das controvérsias que existem entre ciência e teologia, que é a interpretação de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Evidentemente que o nosso tempo aqui, o meu tempo é bem curto, eu não vou entrar em maiores minúcias e detalhes e exegese, eu vou apenas explicar algumas coisas que são importantes na leitura dessas passagens. Até porque a ênfase da conferência não é uma exegese de Gênesis 1 ou 2, mas é justamente falar sobre o design inteligente, que é uma outra coisa, que está além da teologia. Então, nesse primeiro momento, eu quero apenas ressaltar alguns pontos, Tivemos aqui um pequeno probleminha técnico novamente com os computadores, mas logo vão estar ali meus slides. Mas a primeira coisa, então, que eu queria falar a respeito da exegese e da leitura, especificamente de Gênesis 1 e 2, todos nós sabemos, pelo menos os que são cristãos aqui, sabem que esses são os relatos que inauguram todo o relato bíblico. E eu falo no plural, os relatos, porque não é um relato de criação, são dois relatos de criação. Isso todos os estudiosos da Bíblia estão de acordo, não são só teólogos liberais que dizem isso, mas teólogos conservadores também admitem. Gênesis 1 é um relato, Gênesis 2 é outro relato da criação. Cada um desses relatos tem um propósito diferente, um objetivo diferente. E por isso eles diferem em alguns detalhes. Aparentemente também existem contradições, pelo menos os teólogos liberais costumam dizer isso, os céticos em relação à Bíblia dizem, não, o relato de Gênesis 2 contraria o relato de Gênesis 1, são coisas diferentes. Um fala que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, o outro diz que Deus criou o mundo em 1 dia e que ele pegou e fez a Eva da costela de Adão, enquanto que no outro diz que ele criou macho e fêmea sem especificar, etc. e tal. Na verdade, como eu vou tentar nesses poucos minutos demonstrar, não se pode falar propriamente uma contradição entre esses dois relatos, mas o que nós temos que fazer para não haver contradição é levar em consideração a estrutura literária desses dois relatos. Em outras palavras, eles não são uma descrição científica do que está acontecendo. Então, como eu falava ali, Gênesis 1 é uma introdução ao livro de Gênesis, o Gênesis capítulo 1. Nós temos uma introdução a todo o livro de Gênesis no capítulo 1 de Gênesis. E no capítulo 2, a partir do versículo 4, o autor começa então a trabalhar o livro de Gênesis, que o livro de Gênesis todos nós sabemos, pelo menos os que são cristãos aqui sabem, que trata das origens de tudo, de todas as coisas, especialmente das origens do povo de Deus, que no caso era o povo de Israel. Muito bem, Gênesis 1 introduz todo esse livro, Gênesis 2 começa então a contar a história com mais detalhes. E de uma forma geral, o Vorton vai falar sobre isso depois na palestra dele, esses dois capítulos são importantes para nós como cristãos porque eles introduzem eles dão os fundamentos para toda uma visão de mundo cristã. Em outras palavras, a cosmovisão cristã depende da compreensão que nós temos desses dois capítulos. Por isso é importante nós termos em mente o significado e como esses capítulos devem ser interpretados. A primeira coisa, então, que nós temos que entender, nós fizemos a leitura aqui de Gênesis capítulo 1 e de Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 1, no versículo 1, começa com uma declaração que é como uma introdução a um prólogo, não só ao capítulo, mas a todo o livro. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É uma declaração, é uma frase. E essa declaração, ela resume, ela não está falando de uma criação primária, que depois teve uma outra criação, não. Essa declaração, ela resume todo o processo criativo que será descrito a partir do versículo 2. É uma declaração introdutória. É como uma pessoa que vai pregar e diz Jesus salva e depois começa a explicar como que isso acontece. É exatamente assim que acontece aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não vou entrar em discussões sobre a correta tradução disso daqui, mas a nossa tradução em português é provavelmente a mais correta. Ela está afirmando uma verdade de que houve um momento que Deus
criou todas as coisas. Então a criação foi feita a partir do nada. A expressão latina, o Walter até mencionou aqui, creatio ex nihilo, ex nihilo. A criação foi feita a partir do nada. Não, ao contrário das mitologias pagãs que diziam que havia um mito primordial, ou melhor, havia uma matéria primordial e um caos primordial, e os deuses emergiram desses caos e dominaram esse caos e moldaram a matéria, e com isso deram origem a todas as coisas. Ao contrário dessa visão de mundo, o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis nos coloca claramente que Deus cria todas as coisas a partir do nada, e somente Ele cria. Inclusive o verbo aqui usado no hebraico para criar, bará ou bara, esse verbo ele é aplicado somente a Deus. E ele dá a entender justamente a um ato no qual se faz algo que não existia ou se faz algo a partir do nada. Todos nós humanos, seres humanos, até certo ponto, criamos coisas no sentido de que nós transformamos a matéria. Eu pego a matéria-prima, eu pego barro e crio um vaso. Nós dizemos então que isso é uma criação. Mas somente Deus cria a partir do nada, ou seja, Deus cria a própria matéria sobre a qual nós vamos depois trabalhar. E o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis está nos dizendo isso. Deus deu origem à matéria. Somente Deus pode criar as coisas a partir do nada, e Ele faz isso. E do versículo 2 em diante, começa a ser descrito então o processo por meio do qual Deus trabalha a matéria que Ele criou. Versículo 2: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O versículo 2, algumas pessoas, por muito tempo, por causa da Bíblia de Scofield e alguns outros estudiosos, defendiam que entre o versículo 1 e o versículo 2 havia uma lacuna de tempo, e que nesse tempo foi aquele período em que Satanás e os anjos se rebelaram contra Deus, houve uma queda, o mal entrou no mundo, a criação foi destruída e Deus teve que recriar tudo. E aí o versículo 2 trata do processo de recriação. Mas não, o texto hebraico não dá margem para esse tipo de coisa. Isso é um caso nítido de uma tentativa de impor uma visão moderna sobre o texto bíblico. O texto bíblico não diz isso. O texto bíblico não dá. E quando ele fala aqui da terra sem forma e vazia, há entre os estudiosos basicamente duas opiniões. Uns entendem que aqui está falando daquele caos primordial que é narrado nas mitologias pagãs, e outros entendem que aqui na verdade ele está falando do fato de que quando Deus criou a matéria, o mundo era inabitável antes dele dar forma e antes dele preencher a terra. Então o sem forma e vazia que está mencionado aqui no versículo 2 é uma referência ao fato de que nos 3 primeiros dias Deus dá forma à criação. Ele faz separação entre o firmamento, os mares, a terra. E nos 3 últimos dias, do dia 4 ao 6, ele vai preencher a criação com os seres que vão preencher esse espaço que ele criou. Então, o forma nos fala então disso, da própria formação do habitat, e o vazia fala dos habitantes desse habitat, que são aqueles que estão criados a partir do dia 4 e 6. Então, resumidamente, esses 2 primeiros versículos, eles nos introduzem a narração, e é importante então, me parece que a interpretação mais correta é nesse sentido então que eu falei, só para resumir o que nós vimos até aqui. Deus cria tudo a partir do nada, e no versículo 2 começa a narrar então como essa matéria criada a partir do nada começa a ser moldada e formada para dar origem ao universo como nós conhecemos. E aí então começa a narração sobre os dias da criação. E aqui eu faço um parêntese. A questão dos dias da criação, e na verdade todo o relato de Gênesis 1 e de Gênesis 2 tem que ser lido tendo em conta uma diretriz hermenêutica, ou seja, uma diretriz de interpretação. Nós temos que levar em conta um princípio muito importante, que é o seguinte: devemos ler os relatos bíblicos da criação à luz dos antigos textos paralelos, ou seja, os relatos rivais sobre a criação do mundo,
que então existiam entre os egípcios, os babilônicos e os cananeus. Meus irmãos, a Bíblia não foi escrita num vazio, num vácuo. A Bíblia, ela foi escrita num determinado contexto histórico-cultural. Entendemos que a essência do Pentateuco nos foi dada por Moisés. Pois bem, Moisés viveu num contexto em que o Egito era o império dominante, era uma cultura, o próprio Moisés foi criado no Egito por um bom tempo, o faraó. E antes do Egito, a cultura babilônica, a cultura suméria, ela teve uma grande influência também no Oriente Médio. Então é muito provável que essas concepções de mundo babilônicas e egípcios fossem conhecidas de Moisés. Assim como concepções cananeias, que também às vezes misturam um pouco desses elementos egípcios e babilônicos. Então esses relatos bíblicos da criação têm que ser lidos da perspectiva de que o escritor bíblico está se contrapondo àquilo que esses pagãos, que esses povos que não acreditavam no Deus verdadeiro, ensinavam sobre a criação. Foi para combater esses falsos ensinos que Moisés, o escritor de Gênesis e do Pentateuco, escreveu o relato da criação. Ele não tem nenhuma preocupação científica. Não há nenhuma preocupação em, puxa, vamos descrever como o universo foi criado. O cientificismo é uma característica dos últimos séculos da história da humanidade. Não é uma característica de toda a história da humanidade. Não, nem sempre foi assim. E francamente nessa época a preocupação última que havia era quanto à questão científica ou questões de explicação. A visão mitológica dos povos pagãos ela era plenamente aceita e não era discutida. E Gênesis ele está preocupado com o que esses povos falam a respeito da criação. Porque o povo de Israel ele está sendo oprimido pelos egípcios, ele depois vai ser oprimido pelos babilônicos, ele vai entrar em conflito com os cananeus, e todo esse conflito é um conflito pelo coração do povo de Israel. Então o povo de Israel tem que ter uma visão de mundo que seja o contrário da visão de mundo desses povos que são inimigos do povo de Deus. E aqui então é apresentada uma visão que tem por propósito se contrapor a isso. Disso tudo, então, eu quero dizer que Gênesis não é um relato científico. Gênesis é um relato literário. Mas aí vem a pergunta, né? Se Gênesis, então, por isso que eu estou falando, se Gênesis não tem preocupações científicas, Gênesis, então, é uma história ou é um mito? Todos nós que somos evangélicos, conservadores, entendemos que não é um mito e, de fato, a análise exegética do texto bíblico demonstra que o autor não tinha um interesse que o que está sendo narrado ali fosse encarado como um mito. Há nítidas diferenças entre o relato da criação descrito em Gênesis 1, que nós lemos aqui, e Gênesis 2, que nós também lemos. Há nítidas diferenças entre esse relato e os relatos dos povos pagãos. Apesar de haverem semelhanças, há diferenças. Inclusive, os autores, os estudiosos, costumam dizer que Gênesis 1 é uma desmitologização de todos os mitos pagãos. Por isso, nós podemos dizer que sim, pela forma como está organizado capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, a forma como ele está inserido no livro de Gênesis, podemos perceber que o autor tinha um interesse que isso fosse compreendido como estando descrevendo fatos reais. Por quê? Porque Gênesis 1 é uma moldura, como eu falei, que introduz os 10 relatos, no hebraico Toledô, 10 relatos históricos que constituem Gênesis. O relato de Abraão, o relato de José, o relato de Isaac, todos esses relatos aí têm a pretensão de serem históricos. E Gênesis 1 é uma moldura para é uma preparação para esses relatos, e ele está conectado com esses relatos. Portanto, há, na perspectiva do autor, uma reivindicação de historicidade dos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Mas a questão é que, apesar de ter uma perspectiva ou uma tentativa de expor fatos históricos, Gênesis 1 e Gênesis 2 não são simples narrativas históricas, como, por exemplo, nós encontramos nos livros de Reis, nos livros de Crônicas, nos Evangelhos ou no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo. É uma questão de que os estudiosos dizem que o gênero literário dos 11 primeiros capítulos de Gênesis são um gênero literário à parte. Não é poesia, não é um hino pagão, como nós encontramos nas mitologias pagãs,
Mas, por outro lado, não é uma narrativa literal objetiva, não há aquele objetivismo que, por exemplo, a ciência histórica hoje pratica. Não há essa tentativa de encontrar uma descrição a mais objetiva, precisa da realidade. Então, no sentido moderno de história, como uma testemunha ocular que está relatando fatos, Gênesis 1 não é isso, até porque o autor não presenciou, ninguém presenciou a criação do universo, isso foi dado como revelação de Deus. Mas, de qualquer forma, Gênesis 1 transmite verdades teológicas acerca de eventos retratados principalmente num estilo literário simbólico e pictórico. Quem diz isso é William Lazar. Ele tem uma introdução ao Antigo Testamento publicada pela editora Vida Nova. E não é só ele, eu teria aqui para citar vários autores, e nós não vamos poder ler, mas vários autores, o Bruce Waltke, até mesmo autores que são mencionados na teologia sistemática do Franklin Ferreira, eles demonstram que a concepção que hoje em dia é a mais adotada, inclusive entre teólogos mais conservadores, de que o relato de Gênesis 1, ele narra fatos históricos de uma maneira artística, pictórica. O que isso significa, em outras palavras? Que, de fato, ele narra fatos que aconteceram, mas ele não está necessariamente narrando isso numa ordem cronológica e, portanto, esses relatos também não podem ser lidos de uma maneira tão literal assim. Porque aí, quando nós lemos de uma maneira estritamente, como se estivéssemos lendo uma narrativa qualquer, nós começamos a encontrar alguns problemas. Como, por exemplo, se Deus criou homem e mulher no 6º dia, como diz Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 nos vai dizer que Deus cria o homem, no dia que Ele fez o céu e a terra, Ele cria o homem, e depois de criar o homem, Ele vê que não é bom que o homem esteja só, e depois Ele vê que não é bom que o homem esteja só, Ele pede para que o homem dê nome a todas as espécies de animais, e vocês imaginam a quantidade de espécies, se de fato Deus criou todas as espécies, então são milhares ou milhões de espécies, e depois disso ele faz Adão adormecer, e depois de Adão adormecer ele tira um pedaço da costela de Adão e faz Eva, e depois disso tudo Adão acorda, e tudo isso aí teria que acontecer em um dia, para compatibilizar isso com o relato de Gênesis capítulo 1, que diz que no 6º dia Deus criou os animais e o ser humano e a mulher, homem e mulher. Então percebam que aquele 6º dia ele está numa estrutura. E nós vamos perceber que na narrativa há uma estrutura literária que molda a narração dos acontecimentos, mas essa estrutura literária não necessariamente está em ordem cronológica, estrita, e não necessariamente está descrevendo o ato criacional da perspectiva científica numa ordem exata. Vejam aqui, há um paralelismo em Gênesis 1, alguns teólogos não concordam com isso, mas a esmagadora maioria dos estudiosos de exegese, não teólogos sistemáticos, mas teólogos bíblicos, que vão mais a fundo no texto bíblico e não com textos provas, eles concluem que há de fato um paralelismo aqui. E vejam só, aquilo que eu falei no início, os 3 primeiros dias da criação narram a criação das esferas de habitação. E os outros 3 dias, do dia 4 ao 6, narra a criação dos habitantes da esfera. Então no dia 1 Deus cria a luz, e há uma separação entre luz e trevas. Vejam, antes de haver sol, lua para iluminar, Deus cria a luz. Aqui uma polêmica contra o paganismo, porque Deus está dizendo, a luz não vem do que vocês chamam de deuses, que é o sol, ou a lua, as estrelas, mas a luz vem do próprio Deus, e a luz é anterior a esses órgãos, a esses corpos celestiais. O dia 2, quando Deus cria então os céus, as águas, Ele faz uma separação entre céus e águas, o firmamento, as águas, na verdade entre firmamento e as águas, entre mar e céu. E no dia 3, quando então há uma separação da terra seca e da vegetação. No dia 4, então, vem os luzeiros, que vejam só os luzeiros, ou seja, estrelas, sol, lua, eles preenchem, eles estão relacionados com a luz e com as trevas, eles estão nessa regulação de luz e treva do dia e noite. Eles estão então habitando naquele ambiente que Deus criou no primeiro dia. Já no dia 2, que Deus faz a separação entre céus e águas, ele coloca então as aves que habitam os céus, entre aspas, que voam, e os peixes que habitam as águas. No 6º dia,
A terra seca e vegetação, então os animais e o ser humano. Então há um paralelismo entre esses dias. E o paralelismo é uma característica da poesia hebraica. Então, ainda que Gênesis 1 não seja poesia, ele tem alguns elementos que fazem parte da poesia. E por isso, quando nós lemos Gênesis 1 e lemos Gênesis 2, se entendemos e compreendemos que Gênesis 1 não está falando de dias de 24 horas, literalmente, o texto diz, tarde e manhã, são dias de 24 horas. Textualmente é isso que está sendo dito. Mas a questão é se isso tem que ser entendido literalmente ou não. Ou se o autor está falando em linguagem poética. Ou, se não poética, não necessariamente poética, mas está usando uma linguagem artística para falar da soberania de Deus na criação e contrapor a visão de mundo cristã à visão de mundo pagã. E de fato é o que parece que acontece aqui em Gênesis capítulo 1. Quanto a essa questão, inclusive, nós podemos pegar aqui um exemplo de como essa linguagem às vezes ela é usada na Bíblia, que não deve ser entendida tão literalmente e também não deve ser usada para contrapor fé e ciência. Peguem, por exemplo, Salmo 139, versículo 13. Davi diz assim: Tu me teceste no ventre da minha mãe. É uma linguagem poética que Davi usou para falar de uma verdade última. Quem nos cria? Deus cria e Deus coordena todo o processo da criação. Isso é uma verdade. A Bíblia ensina isso claramente, nós não questionamos, e é isso que o salmista está querendo dizer aqui. Mas vejam bem, Davi não está descrevendo o meio científico pelo qual Deus criou ele, porque todos nós sabemos que o meio pelo qual as pessoas surgem é a relação sexual entre homem e mulher. Esse é o como as coisas são criadas. Por meio da relação sexual, há uma fecundação, a mulher fica grávida, etc. e tal, começa o crescimento. Esse é o como. É assim que a ciência descreve o processo de nascimento de novos seres humanos. Davi não está preocupado aqui em falar como Deus criou ele no ventre da mãe dele. Ele está apenas preocupado em falar uma verdade última teológica, ou seja, quem criou. Tu me criaste no ventre, tu me teceste no ventre da minha mãe. Então, a questão do quem ou porquê, isso a teologia, a Bíblia, Gênesis 1 e 2 nos respondem. A questão do como e quando, isso de uma forma geral a ciência se preocupa. A Bíblia muitas vezes nos fala do como e do quando. Quando nós lemos as narrativas dos reis, por exemplo, ela nos fala. Mas nem sempre ela vai falar, porque às vezes o tipo de linguagem não está falando literalmente. Imagina se eu fosse querer usar esse texto aqui para dizer que a ciência está errada ao dizer que o ser humano surge de uma relação sexual. Ah não, todos os seres humanos têm um nascimento virginal porque Deus cria diretamente. Seria um absurdo fazer uma coisa dessa. Ninguém em sã juízo faria uma coisa dessa. Então me parece que até certo ponto podemos fazer uma analogia semelhante com relação ao relato da criação, ainda que o relato da criação não seja totalmente poético. E o relato da criação ele também tem a reivindicação histórica, só que por usar uma linguagem artística ele não pode ser lido então de uma maneira tão estritamente literal. Para concluir então o que nós estamos falando, como eu falei, não tem como explicar e expor todo o capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, mas depois do momento de perguntas e respostas, se vocês tiverem alguma dúvida, nós podemos fazer isso ao final do evento. Mas os principais ensinos que nós extraímos de Gênesis 1 e 2, que se vê claramente que é esse o propósito do autor ensinar, é primeiro, contrapor a visão de criação de mundo, chamamos de cosmogonia, contrapor a visão verdadeira à oposição falsa do paganismo. Então Deus cria as coisas ex nihilo, cria as coisas do nada. Não é que existe um caos de onde emergiram os deuses, não. Deus cria tudo pelo seu poder. Além disso, há apenas um Deus. Ao contrário dos mitos babilônicos, que um Deus vai lá e briga com outro, e mata outro, e desse confronto ele pega o corpo do Deus morto e mistura com sangue e forma assim a humanidade, o mundo criado que nós vivemos. A visão bíblica não apresenta nenhum conflito entre os deuses, ela apresenta que há apenas um Deus, e um Deus que deu origem a tudo. Os astros, inclusive o Sol, a Lua, estrelas, que são deuses na mitologia egípcia e até mesmo na cananeia e babilônica, eles não são deuses, eles foram criados. Há uma apologética aqui, há
um conflito aqui, o autor está desmistificando os mitos babilônicos. Ele está dizendo, não, a lua, o sol, isso aí é só um corpo celeste que Deus criou lá no quarto dia, não foi nem no primeiro. Ele primeiro criou a luz, depois criou isso daí. Não dá nem para dizer que eles são a fonte de luz. Então, não somos conduzidos pelos astros, pelas estrelas, não há destino escrito nas estrelas, nada disso. Tudo está nas mãos de Deus. Deus é soberano. Portanto, Deus é criador, há uma distinção entre criador e criatura, há uma rejeição explícita ao panteísmo que havia no paganismo. Deus e o mundo não se identificam, não existe mãe terra, Pachamama, não existe nada disso. Não existe isso. O que existe é um Deus que é transcendente, ou seja, Ele está além da criação. Ele não se identifica com a criação não é divina. Isso é claro em Gênesis 1. A criação não tem nada de divino. A criação é uma obra de Deus. Deus está à parte da sua criação. Mas, apesar de falar da transcendência de Deus, Gênesis 2 nos fala da imanência de Deus também. Porque Deus está no jardim. Ele está lá, Ele está presente, Ele sustenta todas as coisas. Então Deus é ao mesmo tempo transcendente e imanente, mas Ele não se mistura com a sua criação, Ele não se identifica com a criação. Também, Gênesis 1 e 2 rejeita o tal do deísmo. O que é o deísmo? É a concepção de que Deus criou o mundo, deu a corda e deixou rolar, e não interfere mais. Tudo funciona com um sistema mecânico de causa e efeito, e Deus não interfere, milagres não existem. Isso é uma grande bobagem que surgiu aí no século 17, 18, e infelizmente ainda tem influência em meios positivistas aqui no Brasil, mas em meios acadêmicos mais sérios isso já está desacreditado. Mas de qualquer forma, essa concepção de que o mundo funciona de acordo com leis eternas e imutáveis e que Deus não interfere no mundo, isso não se sustenta à luz de Gênesis 1 e 2. A antropologia, Gênesis 1 e 2 nos falam que o homem foi criado à imagem e semelhança. Os mitos pagãos diziam que ou o ser humano é igual a Deus, pelo menos o faraó, é igual a Deus, ou o ser humano é um ser inferior. Na mitologia babilônica, os deuses criaram seres humanos para trabalharem como escravos e fazerem um trabalho que os deuses não queriam fazer. Basicamente assim, é aquela coisa, não queremos limpar a sujeira, então vamos criar a humanidade para que eles limpem. Isso está lá no principal mito babilônico da criação. São dois, na verdade. Mas a perspectiva bíblica é uma perspectiva positiva sobre a humanidade. O ser humano não é Deus, mas o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, e portanto ele tem uma dignidade que está acima do mundo criado. O ser humano não é igual aos animais. Os animais não têm a mesma dignidade dos seres humanos. É bobagem também imaginar que os animais têm os mesmos direitos. Não que eu seja contra a proteção aos animais, mas não é a mesma coisa. E isso fica bem claro no relato de Gênesis 1 e no relato de Gênesis 2. O ser humano foi criado para sujeitar a terra e dominar, não para explorar, ele administra como um mordomo, mas as coisas foram criadas para o homem, e não o homem para a criação. E o homem como um governante, e aqui nos fala da imagem e semelhança, ele representa Deus no governo da sua criação, e ele deve governar a criação de uma maneira adequada, e não simplesmente explorar e usar os recursos. Mas de qualquer forma, o mundo que Deus criou é um mundo bom. A matéria não é má. Mitologias pagãs, e especialmente a concepção filosófica grega, vai dizer que o espírito é bom e a matéria é má. Isso até entrou no cristianismo, até certo ponto. Mas essa não é a concepção de Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2, o mundo criado por Deus é bom, a matéria é boa, e não é porque é material que é mal. Pelo contrário, o material é bom. O mal, ele entra na criação de Deus após o pecado. Explicitamente após o pecado ele entra. É isso que torna as coisas problemáticas. Mas não é a matéria, não é a criação de Deus que é ruim, mas é o pecado que traz tudo isso. E já falei aqui sobre os 6. O 7 também já falei. Deus está acima do caos, Ele é soberano, Ele é autossuficiente. Deus não é sexual e não possui gênero, isso também fica claro. E por fim, casamento, trabalho e dia de descanso são instituições divinas, isso está em Gênesis 2. Deus instituiu isso antes mesmo da queda. Então, casamento e trabalho não são consequências do pecado, eles são, na verdade, o propósito eterno de Deus para a humanidade. A humanidade foi criada para o trabalho. A única diferença é que se não houvesse pecado, essas coisas, casamento, trabalho, o próprio dia de descanso,
né, que Deus descansou, são criações de Deus que são válidas para nós, e são instituições divinas que estão estabelecidas na criação, e não são frutos do pecado. Então, com essa citação aqui do Bruce Waltke, que eu encerro. Bruce Waltke diz o seguinte: a mensagem da Bíblia é que o Deus de Israel criou todas as coisas e abençoa as suas criaturas para que, sob a autoridade dele, procriem e produzam uma cultura. Essa é a alternativa salvadora diante da mensagem nihilista de nossa era de secularismo e de suas tendências prometeicas e narcisistas. Em suma, dai a Einstein o que é de Einstein e a Bíblia o que é da Bíblia. Muito obrigado.